Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, tema de hoje, na verdade, demorou, né? Demorou para vir falar sobre síndrome metabólica. Na verdade, eu já falei para vocês diversas vezes sobre esse tema, mas nunca usando esse nome e sempre com alguns pontos que envolvem a síndrome metabólica. Mas hoje a gente vai entender tudo que norteia esse conjunto de fatores que levam a essa síndrome. E por que eu disse que demorou para fazer um vídeo sobre síndrome metabólica? Porque, gente, isso hoje é extremamente comum em consultório médico, não importa a patologia ou por que o paciente procura um consultório médico, a imensa maioria dos pacientes apresenta algum nível de síndrome metabólica. Para a gente entender sobre síndrome metabólica, vamos lá, vamos pela história primeiro. O primeiro pesquisador que começou a despertar o olhar para alguns pontos específicos que ele via que eram pontos comuns aos pacientes que tinham como desfecho infarto agudo miocárdio ou acidente vascular cerebral isquêmico. Pacientes que infartavam ou que tinham AVC isquêmico, eles tinham pontos em comum, que a gente vai falar sobre esses pontos depois. Esse pesquisador, chamado 1975, chamado Hermann Heller, começou a juntar alguns pontos e depois, em 1988, a gente tem aqui Gerald Reavan como o pai da síndrome metabólica. Foi ele que pela primeira vez conseguiu unificar todas essas informações para definir o que seria síndrome metabólica e em 1998 foi quando a OMS, aqui eles criaram os critérios para a síndrome metabólica, né? Que a gente vai aprender quais são os critérios para determinar quando o paciente tem síndrome metabólica. Bom, então assim, ó, vamos lá, o desfecho disso tudo a gente vai colocar aqui, ó, infarto agudo do miocárdio. Tá? Porque paciente com síndrome metabólica tem muito mais prevalência de infarto agudo do miocárdio. E quais são os pontos que a gente enxerga que estão ligados a essa síndrome? A gente encontra aqui alteração da pressão arterial, resistência insulínica, já fizemos vários vídeos falando sobre resistência insulínica, a gente bota barra diabetes. E aqui eu tenho também aumento da circunferência abdominal, tá? Paciente que tem obesidade central. Então isso aqui tudo é o que está comum na imensa maioria dos pacientes que chegam ao infarto agudo miocárdio. Cabe aqui fazer uma revisão rápida apenas sobre essa questão da resistência insulínica. Vamos lá. Muitos de vocês aqui que seguem o canal há bastante tempo já sabem tudo sobre isso, mas nunca é demais revisar. Quando o meu nível de glicose aumenta no sangue, aqui eu tenho sangue, agora eu tenho glicose. Glicose alta no sangue tem que ser retirada do sangue e ela tem que entrar nas células, nestas células que aqui estão. Ela tem que vir para cá. Porém, células musculares e tecido adiposo, que é o que compõe a maior parte do corpo, não tem porteira aberta para que a glicose possa entrar na célula. Ela depende que seja aberta as portas. E quem é que faz essa abertura de porta? Dentro da célula, eu tenho uma proteína chamada GLUT4, que é uma proteína que precisa migrar aqui, ó. Ela tem que vir, até que ela vai chegar, então,
na membrana da célula e ela vai ficar aqui, ó, GLUT4 vai ficar aqui, ó, pronto. Agora a glicose pode entrar na célula. Só que a GLUT4, ela só vai migrar para a membrana se ela tiver uma sinalização celular, tá? Ela não sabe que ela tem que ir para lá. Como é que ela vai saber a hora de ir para lá? Aqui nessa mesma célula eu tenho receptores que são receptores específicos de um hormônio chamado insulina. Ó, aqui está a insulina. Desenhei a insulina. Então, quando a minha glicose aumenta, o meu pâncreas produz insulina. Para que essa insulina chegue até o receptor, encaixe aqui no receptor, e aí então o GLUT4 vai vir até a membrana para que a glicose possa entrar. Aí aqui dentro a gente não vai falar o que vai acontecer passo a passo, já tem vídeo aqui falando sobre isso, mas aqui dentro vai ocorrer o ciclo de Krebs, que vai produzir energia a partir da glicose. Legal. Só que o que acontece? Existe uma situação que a gente chama de resistência insulínica, que é quando o hormônio insulina encontra dificuldade de se encaixar no receptor e fazer a ação dele. Por isso chama resistência insulínica. E vamos entender aqui o seguinte, eu falei quando a glicose está alta. Tá, legal, mas a glicose vai estar alta quando você come. E aí, se você ficar algumas horas sem comer, se você fizer um jejum, o que vai acontecer no jejum? A glicose vai baixar muito e o corpo começa a ter que produzir glicose a partir de uma outra via, que vai ser a neoglicogênese, gliconeogênese, tá? A gliconeogênese, gênese de formação, uma formação de uma nova glicose. Isso vai se dar no fígado. Aqui no fígado, então, eu vou usar para isso aminoácidos ou eu vou usar glicerol para formar, então, glicose. Então, olha só, vamos lá. Quando eu tenho a baixa da glicose, o meu fígado começa a produzir glicose para que o meu corpo não fique mal. Vai usar aqui o aminoácido, que veio da gordura, da proteína, ou vai usar o glicerol, que veio do ácido do triglicerídeo, da gordura, né? Porque triglicerídeo é ácido graxo mais glicerol. Bom, legal. Só que existe uma via aqui muito inteligente que é o seguinte, quando o meu fígado está produzindo glicose e eu vou lá porventura e almoço, né? Comi ali um prato, comi feijão, comi arroz, o que aconteceu? Eu aumento minha glicose. E agora então eu tenho a glicose que veio externa pela comida. O que tem que acontecer? Eu vou aumentar a minha insulina, que eu já falei, né? Aumentei a glicose no sangue. Eu vou aumentar a minha insulina para fazer a captação da glicose na célula. Mas a insulina também vai agir no fígado. Nesse momento, a insulina vem aqui no fígado e ela faz o quê? Ela corta essa via que produz glicose por uma via alternativa. Por quê? Porque se entrou glicose da comida, já está no sangue, eu não tenho que produzir glicose no meu fígado, vai ficar glicose demais. Mas se eu estou dizendo que eu tenho uma resistência insulínica, aí a insulina então não vai conseguir inibir essa via. E o meu fígado continua produzindo glicose a partir do glicerol e dos aminoácidos, e eu tenho também a glicose do alimento que eu acabei de comer. Então o que eu vou ter aqui? Um aumento absurdo da glicose. Então isso a gente chama de resistência insulínica hepática. Ó, hepática é um dos tipos de resistência insulínica no fígado, tá? Essa é a primeira. O segundo tipo de resistência insulínica já está aqui no quadro, que é a resistência insulínica muscular, no músculo, né? Por quê? Porque se a insulina não vai conseguir usar esse receptor aqui, a GLUT4 não vai vir para a membrana e eu não vou conseguir, então, jogar a glicose para dentro da célula e transformar ela em energia. Então aqui eu vou ter porteira fechada,
a célula se fecha e com isso eu vou ter mais glicose aumentada. Então aqui eu tenho a resistência insulínica no músculo. Gente, isso não acontece tudo separado e isolado, tá? Isso está acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo tempo que o músculo não está fazendo com que a GLUT4 mobilize para a membrana, o fígado também não está inibindo a produção de glicose. Então eu estou produzindo glicose pelo fígado, mas não estou conseguindo usar no músculo. Tá bem? Por quê? Porque aqui também eu tenho, geralmente o paciente com resistência insulínica, ele tem mais uma coisa que agrava, ele é sedentário. Então o músculo dele nem consegue fazer oxidação de forma alguma, né? Porque ele é sedentário. E o terceiro tipo aqui, Samuel? São 3 tipos de resistência insulínica. O terceiro tipo é a resistência insulínica na gordura, no tecido adiposo. Na gordura. Porque olha só, no tecido adiposo, agora essas células que eu estou desenhando aqui são gordura. Isso aqui eu tenho que quebrar a gordura para fazer com que ela vire energia. Quem faz isso aqui é um hormônio chamado lipase, ó, ASE, né? ASE é uma enzima. Lipase hormônio sensível. Que vai ficar aqui tentando quebrar gordura, quebrando gordura para poder mandar para o corpo usar como energia, tá? Bom, o que acontece? Quando eu aumento minha glicose porque eu comi alguma coisa, a insulina, que tem função além do receptor de insulina, ela também teria a função de vir aqui no fígado e evitar, né? Ela tranca a formação de glicose aqui no fígado. Essa insulina também vai agir aqui, fazendo com que diminua a ação da lipase. Por quê? Porque eu não quero que a lipase continue quebrando gordura para eu usar como fonte de energia. Porque eu acabei de comer. Se eu comi, eu tenho nutriente no sangue, eu tenho glicose no sangue. Então a insulina deveria vir aqui e deveria cortar, quebrar a ação da lipase hormônio sensível. Mas a gente está em estado de resistência insulínica, ou seja, a insulina não vai conseguir fazer isso aqui. E aí então a lipase hormônio sensível vai continuar trabalhando, quebrando gordura. E aí você vai falar, meu Deus, que maravilhoso que é ter resistência insulínica então, porque daí então eu não vou inibir a lipase hormônio sensível, ela vai ficar quebrando gordura e eu vou emagrecer, né? Parece dar uma ideia de que vai emagrecer com isso. Não, infelizmente não. Porque essa gordura que eu vou estar quebrando aqui, por conta da resistência insulínica na gordura, essa gordura ela não vai ser utilizada como fonte de energia e, portanto, ela vai ser enxergada pelo corpo como um corpo estranho. E aí, como um corpo estranho, ela vai ativar uma via inflamatória, que é a via do fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. E a via do TNF-alfa é uma via que vai fazer o quê? Que vai diminuir a mobilidade da GLUT4 até a membrana, ou seja, ferrou de novo. Eu acabo diminuindo também, mais ainda, né, intensificando a dificuldade da entrada de glicose no músculo. E com isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter mais e mais e mais glicose no sangue. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela é a base da síndrome metabólica, porque é a partir dessa resistência onde eu tenho dificuldade de oxidar, de transformar a glicose em energia, a partir daí que eu tenho um efeito em cascata que vai começar a bagunçar o corpo num todo. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu falei, mas eu acho que agora eu já tenho que começar a mostrar os critérios para que um paciente seja considerado
dentro do grupo de síndrome metabólica. Vamos lá, o Fernando vai me ajudar aqui agora. Ó. Puxa o Google aí, Fernando. Ó, Fernando, digita aqui para nós. Síndrome metabólica. Ó, vamos entrar no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e vamos ver o que esse site mostra para nós. Olha, pessoal, como eu falei para vocês aqui, ó, na década de 80, um pesquisador chamado Heaven observou que doenças frequentes como hipertensão, alteração na glicose e no colesterol estavam muitas vezes associadas à obesidade. E mais que isso, essas condições estavam unidas por um elo de ligação comum, chamado resistência insulínica. A valorização da presença da síndrome se deu pela constatação de sua relação com doença cardiovascular. Quando presente, a síndrome metabólica está relacionada a uma mortalidade geral 2 vezes maior que na população normal e mortalidade cardiovascular 3 vezes maior. Olha o perigo disso. E aí, então, aqui embaixo, né, para a gente saber um pouco sobre os critérios da síndrome metabólica, são 5. E o indivíduo, né, o paciente, ele precisa preencher apenas 3 desses critérios. Vamos botar aqui, ó, vamos construir junto. Então é o seguinte, se eu for falar para vocês o que é o mais comum, tá? O que eu tenho que ter aqui para gerar uma síndrome metabólica? Eu tenho que ter a resistência insulínica. E vocês vão ver aqui no próprio site da Sociedade de Endocrinologia, que é o critério brasileiro, ele peca um pouco nisso, né? Não estou aqui para dizer assim, o pessoal está errado, eu estou certo, mas eu estou aqui para convidar você a pensar, porque aqui fala assim, ó, glicose maior que 110, tá? Esse seria o critério. Só que a imensa maioria dos pacientes com resistência insulínica tem glicose menor que 110 e às vezes menor que 100. E aí o critério passa, mas está errado, né? Porque o paciente já tem uma resistência insulínica. Então, eu diria aqui o seguinte para vocês, tá? Ao invés de glicose maior que 110, eu botaria um ou e eu botaria aqui assim, ó, insulina em jejum maior do que 13. Por quê? O ideal da insulina em jejum é 5, mas quando passa de 13, eu já tenho uma resistência insulínica, mesmo com níveis de glicose menor que 110, tá? Segundo ponto mais comum, mais observado no paciente com síndrome metabólica é o aumento da circunferência abdominal. Quanto, Samuel? Aqui, ó, homens, um aumento de maior que 102 e mulheres, essa circunferência abdominal maior que 88. Como é que você faz isso aqui? Fita métrica, aquela de costureira. Coloca ao redor do abdômen, na linha do umbigo, tá? Mede esses valores aqui, acima deles tá ruim. Bom, terceiro critério aqui, aumento da resistência vascular periférica. Eu vou botar aqui, pressão arterial. Tá? A pressão arterial é dividida em a pressão sistólica, que é a maior, e a diastólica, que é a menor. Então aqui seria assim, pressão sistólica maior que 130 e a pressão, aqui é milímetros de mercúrio, tá? E a pressão diastólica maior que 85 milímetros de mercúrio. Aqui é centímetro, tá? E aqui é milímetro por mercúrio. O que mais? Triglicerídeos maior do que 150. Inclusive, vocês viram que no site da sociedade aqui tá tudo errado, tá tudo bagunçado, né? Os símbolos, ele não tá certinho, não corrigiram, tá? Mas eu tô botando aqui para vocês atualizadinho o que seriam os símbolos, tá? Triglicerídeo maior do que 150 e o colesterol HDL menor do que 40 em homens e menor do que 50 em mulheres. Tá? Aqui está então a lista dos 5 critérios usados para determinar a síndrome metabólica. O paciente tem que ter 3 desses.
tá? 3 desses. Eu vou dizer que os mais comuns são esses 2 primeiros e algum aqui da parte de metabolismo dos lipídios. A pressão arterial, ela fica dentro do meu consultório, pelo menos, eu vejo isso como o menos frequente. Talvez dentro de um consultório de cardiologista vai ser mais comum. Vocês viram, está no próprio site, que o risco de mortalidade por doenças cardíacas é 3 vezes maior em quem está classificado com síndrome metabólica. E por que isso ataca tanto o coração? São vários fatores, vamos entender aqui, mas primeira coisa é voltar ao que eu bato sempre, né? A tecla que eu sempre bato aqui nos meus vídeos dentro do consultório: gordura visceral não é um tecido interessante para ter no corpo. Tem um vídeo aqui falando só sobre gordura visceral. Para quem tiver interesse em entender melhor o que é a definição desse tipo de tecido, vai lá, assiste o vídeo. Mas a gordura visceral, resumindo, é aquele tipo de gordura que está preso nas vísceras, está lá dentro da barriga, fazendo com que a barriga fique proeminente. E essa gordura, ela não tem absolutamente nada de interessante. Ela não produz nada que é para o bem, ela só produz hormônio ruim. E uma das características é que a gordura visceral, ela diminui, ela produz menos adiponectina, adiponectinas, que são produzidas no tecido adiposo, mas o tecido adiposo subcutâneo. O tecido adiposo visceral não produz ou produz muito pouco adiponectina. E a importância aqui, as adiponectinas, elas são consideradas cardioprotetoras, cardioproteção, cardioproteção, porque lá no coração vai estimular uma proteína chamada PKA, que é a proteína que vai garantir que o coração faça a beta-oxidação. Lembram o que é a beta-oxidação? É o uso da gordura como fonte de energia. Então o coração lida muito bem, ele gosta de usar gordura para trabalhar. Ele queima gordura para bater, é um músculo, né? Só que para isso eu tenho que estimular essa proteína PKA e quem faz isso são as adiponectinas, que não são produzidas satisfatoriamente pelo tecido adiposo visceral. Então aqui eu já tenho uma baixa, né, de produção, uma baixa de queima de gordura no coração. A gordura visceral não produz adiponectina, mas produz uma porcaria aqui para nós que vai dar problema no obeso, que é uma proteína chamada de proteína estimuladora da acilação. O que vai acontecer? Uma proteína pró-inflamatória que vai formar gordura saturada a partir dos ácidos graxos de cadeia média, que são bons. Ácidos graxos de cadeia média são fontes boas de ácido graxo, mas essa proteína vai transformar em ácidos graxos saturados livres. E esses ácidos graxos saturados livres vão estimular uma via chamada via Toll-like receptor 4, TLR4, que, veja bem, é uma via ruim, está sendo estimulada por uma proteína que é produzida pela gordura visceral, só que essa via aqui também é produzida pelas fetuínas, que são proteínas que vão estar presentes em atividade no fígado do obeso. Então aqui é fígado, tá? Aqui vai estar no fígado do paciente com gordura visceral. Então a gordura visceral já vai vir por 2 vias aqui, ó. Pela via hepática, as fetuínas vão estimular a Toll-like receptor 4, e pela via da proteína que é produzida por tecido visceral que está espalhado na barriga, eu vou formar também gorduras saturadas livres, ácidos graxos saturados livres, que vão aumentar o Toll-like receptor 4. Toll-like receptor 4, que ativou uma via inflamatória, vai ativar aqui, ó, fator de transcrição NF-kappa beta.
o centro da desgraça da inflamação. Aqui começa a inflamação, inflamação, inflamação. Eu começo a produzir aqui interleucina 6, que é altamente inflamatório para o corpo. Eu produzo mais fator de necrose tumoral, TNF-alfa. E o que vai acontecer com o aumento do... Fernando, mostra para nós aqui o centro da desgraça aqui, Fernando. Mostra o NF-kappa-beta aqui, ó. Estão vendo, gente? Ó, no centro de tudo isso. E o NF-kappa-beta vai diminuir a expressão da PONC, que é a propiomelanocortina, aqui, ó. Propiomelanocortina, que tem ação anorexígena, ou seja, tem ação de diminuir a fome. Então, olha que desgraça que já está acontecendo aqui. O paciente está com resistência insulínica, está produzindo hormônios que geram um processo inflamatório. O certo era ele parar de comer para diminuir essa obesidade central e ele aumenta o NF-kappa-beta, que diminui a ação da PONC, que por sua vez tem efeito anorexígeno. E aí, quer mais? Sim, tem mais. Essa proteína já pode ser mensurada em gestantes, porque encontrando excesso dessa proteína em gestante, a gente sabe que existe um risco aumentado de que o feto venha desenvolver síndrome metabólica. A gente sabe que é o estilo de vida que vai determinar isso, mas ele vai ter mais predisposição para síndrome metabólica. Bom, legal. Aqui a gente falou sobre o que acontece com a gordura visceral, os hormônios que ela produz e como é que a gente chega no risco cardíaco. Por que esse paciente com aumento dessa inflamação ele vai ter risco cardíaco? Porque a gente entendeu que o final disso tudo é o aumento da glicose. E aí vocês sabem que existe uma palavrinha chamada glicação, né? Porque quando você vai no médico, ele pede para você um exame que é assim, ó, hemoglobina glicada, né? Para ver como é a glicação. Glicação é quando o açúcar gruda em alguma proteína, alguma estrutura. E a glicose, ela pode começar a glicar e atrapalhar a função de proteínas. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, ó. Apolipoproteína A. Apolipoproteína A. A glicose facilmente que ela liga na apolipoproteína A. E essa apolipoproteína é a formadora constituinte do colesterol HDL, que a gente conhece como sendo colesterol bom. Então, o excesso da glicose quela a apolipoproteína e meu nível de HDL cai. Por isso que lá, nos critérios de síndrome metabólica, está muito claro lá. Homens HDL menor que 40, mulheres menor que 50. Bom, qual o problema disso? Esse é o HDL protetor, é o HDL que numa concentração adequada, né, ali entre 50 e 80, ele te protege contra a doença isquêmica. Ele faz o transporte reverso do colesterol. Bom, o que vai acontecer aqui? A glicose também liga no colágeno. Ela glica no colágeno, principalmente no colágeno que forma a parede das artérias. E quanto mais colágeno eu tenho na mangueira, né, nessa parede arterial, mais fácil de distender, de dilatar se for preciso. E quando eu quelo a glicose no colágeno, eu diminuo a ação do colágeno, eu diminuo a flexibilidade do vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo começa a ficar mais enrijecido por falta de colágeno. Aí a gente vai ligando os pontos. Um vaso mais enrijecido, menos flexível, um sangue circulando aqui com uma pressão maior, porque o vaso agora já não tem mais flexibilidade, então a pressão dentro do vaso aumenta, por isso do aumento da pressão arterial. Eu tenho pouco HDL para me proteger. E agora quer ver o ponto final aqui para acabar com tudo? A gordura visceral também produz uma proteína chamada PAI-1, que vai reduzir a ação da plasmina. Qual é a função da plasmina? Plasmina serve para controlar
a agregação celular aqui, diminuindo a formação de trombos. Plasmina é antitrombótica. E aí eu tenho então a gordura visceral desse paciente produzindo, aumentando a proteína que diminui a ação do agente controlador de trombo. O que eu tenho? Aumento de risco de trombo. Pronto. E aí, olha só, vamos de novo? Eu tenho uma artéria com menos poder de elasticidade, com muita pressão ali dentro, pouca concentração de HDL para retirar o excesso de colesterol e eu tenho um aumento do risco de trombose. Como é que é o final disso daqui? Doença isquêmica, cardíaca ou cerebral, né? Eu tenho infarto ou AVC isquêmico. Pessoal, é muita bioquímica, mas para entender síndrome metabólica não tem como ser diferente disso. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que se faz com um paciente desses? A gente entendeu que esse paciente tem dificuldade de oxidar, ele não consegue formar energia, formar ATP a partir da gordura. A gente tem que fazer com que esse músculo dele comece a oxidar melhor. Então a gente bota esse paciente para fazer uma atividade metabólica, caminhar. Vai caminhar todo dia, 7 dias por semana, 60 minutos por dia. Fundamental. Esse é um dos remédios mais importantes aqui quando eu vou tratar a síndrome metabólica. Segundo ponto, eu entendi que isso ocorre por um aumento de glicose, derruba o pico glicêmico, destrói com esses picos de glicose da dieta, acabou, não tem mais farinha, não tem mais carboidrato refinado, carboidrato simples, tira tudo isso do paciente, tem que ter um cuidado extremo, bota ele numa dieta mais plant-based, usando carboidratos complexos, usando muita fibra, muito legume, aqui tem que ter fibra no intestino desse paciente aqui. Outro ponto, eu vou controlar isso daqui com medicamento? Depende. Às vezes, quando o paciente está muito descompensado, a gente tem que entrar com medicamento para controlar a pressão arterial, né, para dar uma reduzida na glicose, mas eu tenho que saber e entender que existem diversos recursos naturais que eu posso passar para esse paciente aqui que vão fazer um efeito tão bom, tão importante, que muitas vezes eu posso, se o paciente não tiver com a síndrome tão descompensada, eu posso nem precisar de remédio, desde que ele se comprometa. Desde que ele faça dieta ou exercício físico, eu prescrevo para ele ácido alfa-lipoico, fundamental na síndrome metabólica, resveratrol para proteção desse coração, natoquinase. Natoquinase é uma enzima extraída da fermentação do nato, né? Que é a soja. Não é para comer o nato, é para comprar a natoquinase que foi extraída. A natoquinase ela tem um efeito de evitar a formação de trombos, né? Ela ajuda a evitar a trombose, o infarto. E existe uma coisa aqui que é maravilhosa, que o paciente precisa usar, que é uma fração. Ele pode tomar o ômega 3 inteiro, mas um dos componentes do ômega 3 é o ácido docosahexaenoico, que é um inibidor da diaglicerol transferase. Essa enzima aqui, ó, diaglicerol transferase. Essa enzima é quem coloca o segundo ácido graxo no glicerol para formar o triglicerídeo. Lembra que eu falei para vocês que triglicerídeo ele é formado por ácido graxo mais glicerol. E essa enzima aqui é quem começa a botar aqui, quem bota o segundo ácido graxo no glicerol para formar o triglicerídeo. Então, altas doses de ácido docosahexaenoico vai inibir essa enzima, inibindo a formação de triglicerídeo. Tá? Tem que usar no tratamento desse paciente DHA ou usa ômega 3, né, que vai vir também com o EPA, né, que é o ácido eicosapentenoico. Bom, obviamente esse paciente precisa ter um nutricionista capacitado para trabalhar com síndrome metabólica, um nutricionista que estude, que saiba sobre todo esse cenário, que estuda ciclo de Krebs, que estuda oxidação, beta-oxidação, porque também tem que avaliar outros parâmetros no exame de sangue para saber que outros cofatores eu tenho que dar. Muitas vezes esse paciente está carente de vitaminas do complexo B
E se eu não tenho B2 e B3, eu não faço o ciclo de Krebs acontecer, né? Eu preciso da flavina e da niacina. Então, essa prescrição dos cofatores e vitaminas é fundamental. Mas hoje a ideia não é ensinar vocês a tratar, porque eu não quero que ninguém com síndrome metabólica tente se tratar em casa. Isso é função do médico e do nutricionista. A ideia é entender a polisculhambação crônica que vira o corpo desse indivíduo quando ele aumenta a circunferência abdominal às custas de gordura visceral. Eu espero que você tenha entendido. Se você é um desses pacientes com aumento de circunferência abdominal, não perca tempo, não fica monitorando teus check-upzinho, aquele exame anual com meia dúzia de exame, onde quase está tudo meio perto dos limites. Por trás disso tudo, por trás da ponta desse iceberg, existe um iceberg gigante que você não está enxergando aí debaixo d'água e que você precisa atentar para isso. Gordura visceral é incompatível com saúde. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, por favor, dá um like, compartilha com aquele teu amigo que tem aquele aumento de gordura visceral. Isso não é um vídeo gordofóbico, em hipótese alguma, não tem nada a ver com estética, a gente está falando de saúde. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, aciona o sininho para receber toda segunda e sexta-feira o aviso de um novo vídeo para você. Abaixo desse vídeo aqui, um link para você se inscrever e receber conteúdo gratuito toda semana aqui do meu canal. Meu muito obrigado.